Hoje estamos aqui então, no sofá, com muito prazer, com uma personalidade que, disfunções sexuais, para mim, a referência é o Rodrigo. Ele é um profissional que já está há muito tempo aqui e vai falar um pouquinho para a gente da trajetória dele. Rodrigo, como é que tu chegou até aqui? Porque eu imagino que não tenha sido da noite para o dia. Não, não foi, realmente. Eu comecei há cerca de 20 anos atrás, fazendo estágio ainda como psicólogo, caí de paraquedas num grupo muito legal de Belo Horizonte, por conta de uma professora De canto? de canto do baixista da minha banda. E ela porque queria arrumar um estágio para todos os músicos da banda. E ela tinha um aluno que tinha uma clínica de sexologia. Aham. E aí ela me apresenta para esse aluno, o Ricardo Cabral, ele já não está mais na sexualidade, ele tinha sido pupilo do Gerson Lopes. E aí eu começo a fazer estágio, lá em 2005, setembro de 2005, então tá fazendo agora 20 anos. 20 anos. E aí, logo depois, o instituto que eles tinham vai fechar, e aí ele me coloca para trabalhar com o Gerson Lopes. Aí eu me tornei o pupilo do Gerson, fiquei 1 ano e meio trabalhando com ele antes de ir fazer minha formação em Barcelona. Que responsabilidade, né? Pois é, eu me apaixonei, assim, o Gerson me dava aulas no consultório e sabe assim, eu me encontrei mais na sexologia do que na psicologia num primeiro momento, mas até na medicina sexual, porque eu saí da formação em psicologia muito preocupado com o que eu ia fazer com o meu paciente. Uhum. Não tinha técnica, não tinha ferramenta, não tinha TCC, não tinha nada disso. Uhum. Então o Gerson me insere numa maneira de fazer clínica baseada em evidência. E aí eu começo a aprender a ler. Cedo, então. Aí eu comecei a aprender a ler artigos científicos. Aí eu comecei a pautar aquilo que eu fazia no consultório naquilo que eu via dentro dos artigos que eu conseguia acesso, dos livros e tudo mais. E aí eu falei, eu quero fazer uma formação. E isso então vai te diferenciando, né, Rodrigo, desde o começo da tua carreira, como um profissional que se baseia em ciência, que não é um charlatão que trata a sexualidade, superficialidade, né? Exato. E eu dei muita sorte, porque o Gerson não é uma pessoa assim, Sim. Uma pessoa muito séria. E um dos fundadores berço foi das bom, Branch, né? Exato. O berço foi muito bom. E aí, eu realmente, quando eu cheguei em Barcelona, eu fui fazer um Master em Sexologia Clínica e Saúde Sexual. E aí eu cheguei lá e as pessoas de lá também trabalhavam com medicina baseada em evidência, com sexologia baseada em evidência. Então, esses foram 2 médicos que me ensinaram a fazer psicologia, que me ensinaram a fazer TCC, que me ensinaram a aplicar a teoria na prática, como é que eu levo isso para dentro do consultório, e sempre com muita ética, com uma coisa bem séria. E aí, a partir daí, que minha prática toda foi voltada para isso. 2 médicos me ensinam a fazer terapia cognitivo-comportamental. E aí, a partir desse momento, eu me apaixonei com a psicologia. Aí eu me conecto novamente com a psicologia, anos depois de ter formado em psicologia. Eu falei, agora eu sei que eu sou um bom psicólogo. Uma saúde mental, ela entra aí. Eu falei, olha, isso que eu faço é psicologia. Não é medicina sexual, não já fazia. Eu já estava fazendo psicologia, mas eu não sabia. Né? Exatamente. Eu não sabia se eu estava fazendo certo, aquela coisa do início, da carreira do psicólogo. Será que eu estou ajudando? Será que eu não estou ajudando? Será que eu estou fazendo certo? Será que isso é psicologia? E é sempre muito subjetivo mesmo, né, a psicologia. A gente fica mesmo inseguro, uma angústia, né? Principalmente no começo da carreira, né? Falando nisso, assim, quais os desafios, além desse, que você enfrentou no começo da tua carreira? Porque muitos psicólogos que vão, muitos terapeutas, né, não só psicólogos que vão nos assistir aqui, estão começando. Sim. Então, fala um pouquinho desses desafios que tu já enfrentou. Então, eu acho que o principal deles é a solidão. Assim, o psicólogo ele é muito sozinho dentro da clínica e ninguém vai entrar com você lá. Então, você precisa estar minimamente respaldado, por isso que foi um desafio, mas que foi o que me fez mais crescer, era o respaldo. Como é que eu vou afirmar uma coisa dentro do meu consultório? E aí entra toda a parte da formação do psicólogo no Brasil, que ainda é muito psicanalítica, que ainda tem uma teoria que eu considero como se fosse a história da psicologia, e não mais, porque não tem evidência que a psicanálise, por exemplo, trata. A gente sabe, a gente consegue ver, a psicanálise não é uma pseudociência, mas ela também não tem evidência científica que ela trate
tanto os transtornos psicopatológicos, quanto também os transtornos sexuais. Então, e aí é muito doido, porque quando eu entendi isso, eu falava, cara, então, peraí, isso aqui não posso fazer no consultório, como é que eu vou fazer? Esse é o maior desafio, eu acho, a solidão. Mas aí, o que me ajudava muito era a supervisão. Né? Então, assim, fazer supervisão com o Gerson, não só com o Gerson, mas com outras 3 pessoas que também faziam parte desse grupo. Hoje ele dá supervisão, né, gente? Hoje, mas tem 20 anos, né? E isso é muito interessante, porque eu demorei muito. Na nossa época, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, até para você acessar um artigo científico era muito difícil. Hoje está na palma da mão. Sim. Você consegue acessar as plataformas mundiais, onde todo mundo publica. Então, é muito diferente. Mas na época era essa angústia, né? Tipo, pegava um artigo novo, ler, interpretar, levar isso para a prática para o consultório. Como fazer isso? E se eu estou fazendo certo? Né? E aí começa a trazer resultado, que eu acho que é uma das maiores... os maiores benefícios da sexologia é que você vê resultado prático. Sim. Você vê você dá alta para o seu paciente, com poucas sessões, terapia breve, né? Fui estudar muito terapia breve também, a escola italiana da psicologia. E aí eu falei, não, agora quando você começa a dar alta, os pacientes começam a sair felizes e tal, você fala, eu tô no caminho certo. Sim. Né? Mas eu acho que a supervisão, Ou seja, é normal ter aquela insegurança no começo, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que não tô? Eu acho que essa insegurança, inclusive, vai te fazer estudar mais, correr mais buscar. atrás, buscar e fazer supervisão. Então, hoje, quando eu dou supervisão, acho que um dos meus maiores papéis como supervisor clínico é empoderar as minhas supervisandas, os meus supervisandos. Eu tento muito falar com eles, cara, se você já está baseando sua prática em evidência, se você está estudando, vindo a congressos, né, comprando livros bons, lendo pessoas boas, isso pode ter certeza que você está saindo na frente de muita gente. Então, a angústia da solidão, ela é natural para todo psicólogo, eu acho. Sim. Né? É inerente à profissão. O consultório é solitário, né? O consultório é muito solitário. E aí aprendi, né, que esse início, ele pode ser amenizado se você tiver um bom supervisor, se você tiver uma pessoa que está do seu lado e não que está te corrigindo o tempo inteiro, né, que está com você no processo de descoberta. E claro, olha, o melhor caminho às vezes não é esse, tenta seguir por esse caminho, isso faz parte da supervisão. Sim, mas é diferente de podar a tua independência, né? Total, muito diferente de podar a independência. Então, para mim, eu demorei muito para chegar num lugar onde eu me sentia à vontade para falar em congresso, onde eu me sentia à vontade para dar aula, porque eu entendo que para você chegar a ensinar alguma coisa, você precisa saber muito. E hoje, eu acho que a geração de hoje... E quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe, né, Rodrigo? Meu pai sempre falou uma frase, eu só sei que nada sei, né? Eu acho que essa é a grande questão. Hoje, o ensinar para mim, uma das maiores formas de aprendizado. Sim. Então, quando você ensina, você aprende muito. Mas para você ensinar, você já tem que ter aprendido a base, você tem que estar com uma segurança no seu olhar. E isso foi o que mais demorou para mim. Assim. Eu não me sentia pronto para dar uma entrevista, eu não me sentia pronto para falar num congresso, eu não me sentia preparado para supervisionar ninguém. E o que te preparou? O tempo, a experiência, a prática, né? Clínica ali, o dia a dia do consultório. Não desistam. Não, de forma alguma. O errar, eu acho que não tem jeito de você aprender sem errar. Eu gosto muito da disciplina positiva. Na educação de crianças, dos meus filhos, eu trabalho muito com eles com a disciplina positiva. E para a disciplina positiva, o erro é a melhor forma de aprendizado. Então você vai falhar mesmo. E tá tudo bem. E todo mundo falha. Todo mundo falha, né? E aí entrando até nas questões sexuais, a falha ela é inerente ao ser humano. Então, assim, quando você falha, tenha a humildade de reconhecer que você falhou, pede desculpa, corrige a sua falha, o processo de aprendizado acontece. Se compromete com isso, claro. Quando você vai aprender a andar, você cai. Quando você vai aprender a falar, você fala errado. Né? Então, eu acho que... Tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar. E é isso. Mas aí quando você tem alguém que fala assim, olha, você errou aqui, mas você acertou aqui, 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 aqui. Então vamos pegar os seus acertos e potencializá-los, ao invés de focar no que você errou. Então, para quem tá começando, eu acho que essa é a melhor coisa. Você vai errar e tá tudo bem errar.
tem que ter alguém para pegar na mão no começo, mas para te ensinar a andar, né? E não para ficar dependente. E eu vou te falar a verdade, não é só no começo. Eu acho que até hoje eu faço supervisão. Hoje, claro, eu faço menos supervisão, eu não preciso tanto de supervisão, mas em algumas situações... Faço minha terapia há 20 anos. Eu também. Há 24. 24? 25. Eu tô há 25. Mentira, menino. Tô há 29 anos fazendo terapia. Olha, claro que entre idas e vindas, não é com a mesma pessoa, e por aí vai. A gente muda de psicólogo, te muda de terapeuta. Momentos da vida que você precisa de especialidade. Mas como tratar o outro se a gente não se conhece, né, Rodrigo? É sempre importante. Isso, inclusive, para mim, eu tenho uma clínica de psicologia, sexologia e terapia de casal. Quem trabalha comigo tem que estar em terapia. Não trabalho com quem não está. Psicólogo que não está em terapia não é bom psicólogo. Infelizmente. Deveria estar no código de ética, né? Devia. Eu acho que devia. Mas também é importante tomar muito cuidado, porque no início da nossa vida a gente não tem dinheiro para fazer terapia. Você está acabando de sair da faculdade, você não tem grana, nem todo mundo é privilegiado. Muita gente está fazendo psicologia com bolsa. Então, essas coisas são difíceis. E aí acaba que você cai na mão também de psicólogos que cobram muito barato e aí não entregam tanto, não estudam tanto, porque pra gente estudar custa. Né? Um livro custa uma grana, né? E escrever custa muito mais. E o autor ganha, bem pouquinho. Escrever custa muito mais. Escrever, o autor não ganha. É muito um trabalho mesmo de quase que doar o seu tempo e o seu conhecimento. Tem que querer, né? Tem que querer. Então, eu acho que é por aí. Tem que estudar, tem que fazer terapia, e tem que buscar profissionais bons e fazer supervisão. Então, assim, é tudo muito caro. Eu entendo a dificuldade no início, mas é preciso que o psicólogo faça um esforço, porque isso é investimento. Através de grupos, né? Grupos de estudos, grupos de supervisão, né? E, Rodrigo, você percebe uma mudança na demanda há 20 anos atrás, quando você começou, e hoje, né? O que você vê de diferença? Olha, eu acho que a demanda só cresceu. Aumentou muito a demanda, principalmente depois da pandemia. Né? Se a gente para pensar, a maioria das pessoas adoeceu na pandemia em saúde mental. Então, assim, e a sexualidade, ela está diretamente atrelada à sua qualidade de saúde mental. Se você não estiver bem emocionalmente, a sua sexualidade vai junto. Então, eu acho que o que veio mudando, e principalmente 5 anos para cá, é isso, é que as pessoas adoeceram mais e os problemas sexuais ficaram mais frequentes. Então, acho que essa é a maior, a coisa que a gente mais vê mudando. As disfunções, algumas técnicas, né? Acho que a gente aprimorou técnicas, eu acho que a gente também os estudiosos, pesquisadores, vêm mostrando o que é evidência mesmo, o que tem evidência, o que não tem evidência. Então você começa... o tratamento ficou mais... estruturado. Mais estruturado e mais robusto, mais seguro. Então, sei lá, né? Eu acho que a gente precisa entender um pouco de ciência, né? A gente precisa entender como ler um artigo, a gente precisa aprender essas coisas, né? Porque para você atualizar essas informações. Exemplos bobos, assim. Antigamente, a gente não falava em sensibilidade ou dessensibilização na glândula do pênis quando a gente está falando de ejaculação precoce. Hoje a gente já tem evidência que essa é uma causa de ejaculação precoce. Então, quando você vai atender um paciente de ejaculação precoce, antigamente eu falava, toda ejaculação precoce tem como pano de fundo a ansiedade. Nem toda. Hoje, algumas têm como pano de fundo uma hipersensibilidade da glândula do pênis. E aí... a sua conduta clínica muda. Se o diagnóstico muda, a conduta clínica muda, seu raciocínio clínico muda. E aí é muito importante que a gente atualize esses conceitos. Vários conceitos foram se atualizando. Técnicas que a gente usava, a gente não usa mais. Eu já prescrevi pornografia. Rodrigo, o que tu acha da pornografia? Vilã ou aliada no tratamento das disfunções? Nenhum nem outro, eu acho. Eu acho que a pornografia, o problema da pornografia está na maneira como ela é usada. Explica pra gente. Então, as pessoas entendem a pornografia como algo real. O grande problema da pornografia no mundo é que ela é usada como educação sexual. Se você basear a sua vida sexual num filme extremamente produzido,
é como se você acreditasse nos filmes de Hollywood. Uhum. Eu falo muito assim, o Leonardo DiCaprio no filme O Regresso, ele não lutou com aquele urso, onde o urso bate nele, bate nele, bate nele. Ele não luta com o urso. E você sabe disso. E ninguém sai, né, se jogando de prédio achando que vai voar, né? Exato, Homem-Aranha, né? E por aí vai. Então, assim, se a gente não entender aquilo como um entretenimento artificial, produzido, e claro, gera prazer, gera excitação, gera coisas no cérebro erótico, humano, né? E é sobre isso. Agora, daí, você acreditar que é aquilo que você tem que fazer na vida real, esse é o maior problema. Então, eu acho que o problema da pornografia não é a pornografia, mas é o uso problemático dela. Né? E hoje a gente nem chama, tem gente que fala vício em pornografia, adicção, compulsão. Não temos evitar. Hábito a gente pode até pensar, porque, né, é uma repetição de um comportamento e se torna um hábito. Porque muita gente está usando pornografia de forma problemática. Então a gente, em vez de falar de vício, a gente fala de uso problemático de pornografia. Algumas pessoas, e a gente ainda não sabe o porquê, eu suspeito que algumas pessoas têm uma tendência... Fatores de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, às vezes até genéticos, e a gente ainda não mapeou, a gente ainda não conseguiu chegar nesse lugar, mas que olha, tem oportunidade, né, para quem gosta de ciência, para quem gosta de pesquisa. Nossa, pesquisar sobre pornografia é um negócio que, assim, para os próximos 10 anos, vai ser... Quem pesquisar sobre isso vai estar bastante à frente desse movimento. Então eu acho que é muito mais um olhar, a interpretação, do que necessariamente a pornografia, o uso dela em si. A pornografia, ela traz cenas, né, que são editadas, que tem ali toda uma maquiagem, né, desde o tamanho dos órgãos genitais, o corpo, né, impecável de beleza, o troca-troca ali, né, e põe aqui, tira ali, que sem uso de preservativos, ou seja, ela em alguns momentos desensina, né, e mostra alguns padrões que muitas vezes são irreais, e é isso que você está dizendo, né, as pessoas entendem que aquilo é verdade e querem, de certa forma, reproduzir, ou se cobram para reproduzir. Você acha que esse aumento do consumo de pornografia, por conta dessa disponibilidade que está hoje, né, por conta dos smartphones, né, hoje, a gente antigamente tinha que ir na banca, né, Rodrigo, ou até na locadora, e no fundo da locadora, que só entrava maior de 18, né? Nossa, a gente, né, e que era até constrangedor para quem ia alugar o filme, né? Exatamente, e hoje, né, qualquer minuto, qualquer segundo, tu vê ali algo erótico, né? Você acha que isso tem algum efeito nas queixas que a gente tem visto hoje de disfunções sexuais? Ah, com certeza. Eu acho que tem um efeito, porque, por exemplo, o acesso na palma da mão está fazendo com que as pessoas consumam de maneira problemática. Com muita frequência, às vezes no banheiro do trabalho, né? E a gente percebe que as pessoas vão errando a mão, vão perdendo a mão nesse aspecto. E aí você começa a ter ejaculações retardadas por sensibilização do pênis, formas diferentes de se masturbar, né, que a gente chama de método masturbatório idiosincrático, né? A gente percebe muitas vezes problemas de ereção, dependendo da frequência que esse indivíduo se masturba. A gente percebe que a fantasia vai ficando pobre, ou seja, que o vídeo encurta o caminho, né? E aí, na hora que você vai perguntar, mas o que te excita? A pessoa não sabe. Ela sabe qual filme que ela busca, ela sabe qual que é a categoria de filmes que a excita, mas se você perguntar o que a excita como ser humano, cognitivamente falando, ela não sabe. Então empobrece. Qual é o toque que ela mais gosta, né? Onde que você gosta. O corpo fica quase que anestesiado. A gente acaba tendo uma sexualidade extremamente genitalizada, porque a pornografia, principalmente essa fabricada, né, essa que tá à mão o tempo inteiro, ela está muito voltada para os genitais, as câmeras, o processo sexual. Então, perpetua tabus como sexo igual penetração, né? Perpetua tabus de que o prazer da mulher é pouco importante na relação sexual. E aí é que eu acho que as pessoas vão se perdendo nesse lugar. E essas disfunções sexuais vão não só disfunções sexuais, mas também a desconexão do casal, né? O transtorno do desejo sexual hipoativo masculino, por exemplo, muito comum. O cara... ele prefere se masturbar a transar com a parceria.
né? E É aí, menos trabalhoso, é né? menos trabalhoso, menos burocrático, eu não tenho que esperar outro se citar, eu não tenho que ter performance, né? Não tenho que me preocupar com a minha ereção, não tenho que me preocupar com nada. E aí a minha ereção acontece muito mais fácil, porque quando eu tô lá na relação com o outro preocupado com a minha ereção, ela vai ter mais dificuldade de acontecer. Então, eu acho que se a gente for pensar em disfunções, a gente vai pensar em disfunções sexuais do casal, a gente vai pensar em disfunções até transtornos psicopatológicos que podem surgir a partir desse consumo. Sim, sim, relacionais, né? É. Você falou da conexão do casal. O que você chama de conexão? Que conexão é essa? Então, são vários fatores. Né? Eu acho que tem uma conexão emocional, primeiro que, né, um casal precisa ter para ir para a cama, tem que ter conexão emocional, senão consentimento, né, e comunicação. Então, para mim, essa conexão ela parte de um lugar muito menos sexual para que ela se materialize na relação sexual. Sim, e não necessariamente tem a ver com o tempo de relacionamento ou uma intimidade que se é construída, né? Mas a conexão que você diz é poder comunicar, poder trocar, é isso? Poder estar vulnerável. Porque a Se sentir sexualidade seguro na vulnerabilidade, num espaço seguro, né? É muito interessante porque um dos meus primeiros passos quando eu estou fazendo terapia sexual é conversa com sua parceria. Ah, mas eu não consigo conversar com a minha parceria. Mas você transa com essa pessoa e você não consegue conversar com ela sobre isso? Ou então só pelo WhatsApp. Não, eu tenho pacientes, por exemplo, que ou não tem parceria fixa, ou então transam com várias pessoas e tem várias parcerias fixas naquele momento. O que eu falo muito é o seguinte, você tem intimidade para enfiar o seu pênis nessa pessoa sem camisinha, mas você não tem intimidade para falar com ela sobre isso? Isso não é conexão. Isso não é conexão. Isso é desconexão. Exato. E aí é desconexão com o meu corpo, é desconexão comigo mesmo, desconexão com o meu prazer, e aí isso vai se materializar na minha relação com o outro. Isso. Rodrigo, você vai palestrar sobre os 5 artigos sobre a sexualidade feminina que as pessoas deveriam ler, né? Quais são? Fala um pouquinho pra gente. Então, foi um grande desafio, Grazi, porque eu fui convidado para falar aqui na Slam sobre esse assunto, e eu fiquei pensando assim, cara, um homem falando sobre sexualidade feminina, psicólogo, falando num congresso de medicina sexual, e a gente sabe que, né, o maior público desse congresso são médicos, homens, urologistas, né, assim, e aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou... E tá cheio de ginecologistas aqui também, né, vai falar de saúde sexual da mulher, Exato, né? E aí como é que eu vou organizar isso? Que desafio. E em 15 minutos, eu tenho 15 minutos para falar sobre isso. E aí eu pensei em fazer uma homenagem, assim, primeiro para mulheres que escreveram os artigos. Então os artigos todos que eu vou usar foram mulheres que escreveram. Que lindo. Dessas mulheres, 3 são brasileiras. Isso também, num congresso internacional, eu também quis puxar a sardinha para o nosso país. E eu vou falar basicamente da resposta sexual feminina, do novo modelo da resposta sexual feminina da Basson, um artigo da Carmita Ábido, que ela traz, de 2010, ela traz esse conceito, a organização desse novo conceito, que já não é novo mais, mas que para muita gente, a gente percebe, para muitos médicos, ainda não está claro que o modelo de resposta sexual humana, e principalmente feminino, é um modelo circular, não linear. Então eu pensei, quero falar sobre isso, homenageando a Carmita, porque é, né, o maior nome da sexualidade no país, e eu queria homenageá-la. Depois eu vou falar sobre desejo sexual, transtorno do desejo sexual feminino, atualizações dos conceitos, como é que desde o diagnóstico até o tratamento, quais são as evidências. Vou usar a Lori Broto, que é uma das maiores pesquisadoras de mindfulness e sexualidade e de disfunções sexuais. A Broto é muito fera. E aí ela traz quais são as evidências de tratamento, é um artigo de 2017, quais são as evidências de tratamento para disfunção sexual feminina, para desejo sexual hipoativo. E aí ela traz que mindfulness, e ela mostra que as medicações nem têm tantos efeitos assim, não tem resultados duvidosos por causa dos efeitos colaterais. Né? Teve algumas medicações lançadas para o desejo sexual feminino, mas elas não pegaram por causa dos efeitos colaterais dela. Então os malefícios são maiores que os benefícios. Então essa medicação
não funciona para aquilo. E aí ela mostra isso, e ela mostra as evidências de mindfulness nesse tratamento. Depois vou falar sobre um artigo da Mariana Maldonado, que falou sobre a escala. Incrível! Mariana está convidada para o meu sofá. Mariana é uma querida, adoro. Maravilhosa! E ela, vou falar do trabalho dela, que ela desenvolveu e validou uma escala em nível mundial sobre o transtorno de dor genitopélvica penetração, né, de como mensurar isso. Ela trabalha muito com dor na relação, e não só na relação, né? A gente pensa que a mulher que tem dor na relação, ela só tem um problema sexual, mas muitas vezes ela tem dor de qualquer penetração. Então, por exemplo, num exame ginecológico. Sim. E aí é aí que a gente começa a pensar de maneira mais ampla. E o trabalho da Mariana ficou maravilhoso. Ou seja, não é só dor no sexo, né? É uma dor que se expande, né, para uma saúde mental, De né? uma saúde física, mental, Isso. emocional. Sim, exatamente. Pois é, falando nisso, tu achas que tratar saúde sexual é tratar saúde mental? Claro! Por quê? Porque os transtornos sexuais estão no Manual de Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental. Então, eu sempre ouvi isso do Gerson. Essa relação? Então, eu sempre ouvi isso do Gerson. Os transtornos sexuais são transtornos mentais. Por isso são transtornos, né? Se a gente for pensar o que é um transtorno, o que é uma doença, né? Como a gente diferencia isso. O transtorno, a gente não consegue mapear a fisiopatologia da coisa. Né? Quando é um transtorno, não é a doença, você mapeia a fisiopatologia dela. Então você consegue ver através de um exame clínico, de um exame de sangue, de um exame laboratorial, você consegue identificar a doença. Como a gente não consegue fazer isso com os transtornos mentais, a gente vai chamar de transtorno e não de doença. Então, aí, se a gente chama transtorno ou disfunção, é porque isso é de origem mental, de saúde mental. Nós estamos falando de saúde mental. Então, isso para mim ficou muito claro quando eu entendi esse conceito. É tudo sobre saúde mental. As disfunções sexuais são sobre saúde mental. E o que você diria, então, para psicólogos de diversas abordagens que tratam saúde mental? Mas a gente vê que os estudos mostram, né, não é nenhum achismo nosso, mas os estudos mostram que os colegas, eles evitam perguntar sobre a saúde sexual dos seus pacientes, por muitas vezes não acharem importante. A gente não aprendeu isso na faculdade, né? A gente não aprendeu a inserir esse tema na anamnese dos pacientes. Então, o que você diria para esses colegas? Por que é importante investigar a saúde sexual do paciente que quer tratar a saúde mental? Porque a saúde sexual está diretamente ligada ao bem-estar físico, emocional e, consequentemente, à saúde mental do paciente. Então, não tem como você falar de saúde mental sem englobar a saúde sexual. E aí é o OMS, gente. O OMS já fala isso, né? Então, eu acho que, primeiro, saúde não é ausência de doença. Né? Isso é importante a gente pensar. Segundo, é difícil para a gente abordar esse tema, primeiro, porque a gente não foi ensinado, mas segundo, porque muitas vezes a nossa própria sexualidade não está bem cuidada, bem tratada ou em dia. Então, somos frutos do meio, né? E a sociedade não nos permitiu olhar para isso, né? A sociedade, ela tolheu a gente o tempo inteiro em relação a isso. Até hoje, né? Se a gente quiser levar, por exemplo, a educação sexual para dentro das escolas, a família que não deixa. Sim. Então, a gente continua perpetuando mitos e tabus exatamente porque a gente não tem referências para educar as pessoas sexualmente. Então, começa na base. E aí a referência continua sendo a pornografia. Aí a referência vai ser o que você tiver acesso. Agora, inteligências artificiais. Se a sua família não falou de sexo, se a escola não falou de sexo, se a igreja não falou de sexo, e todo mundo vai fazer, ou quase todo mundo, você vai buscar uma forma de aprender fazendo do seu jeito. E aí vem a pornografia e cai como uma luva, porque, bom, ninguém fala comigo, mas isso aqui tá me mostrando claramente o que eu tenho que fazer. Então é isso aí aqui. Ferrou. Aí é que a gente tem um grande problema. Então eu acho que para as pessoas que trabalham com saúde mental, primeiro, aí a gente volta lá no negócio da terapia. Ela precisa estar bem, ela precisa estar em terapia, porque se ela estiver em terapia, ela vai acabar falando da própria sexualidade. Então eu acho que isso é um começo. Segundo, se a sua sexualidade, se você tem dúvidas sobre a sua sexualidade, vai tratar isso primeiro, vai tirar essas dúvidas, vai estudar, vai correr atrás. E hoje conhecimento tá aí. Então, assim, haja visto o que nós estamos fazendo aqui. Isso é conhecimento. E de graça.
né? Então, assim, o conhecimento, ele existe, e a gente tem acesso a ele. E eu acho que, em último plano, é saber fazer as perguntas, né? A gente tem modelos para isso, a gente tem Implicit, que é um método que já, né, eu vi ontem aqui no congresso, que já não está tão sendo usado mais, né, mas que foi o que norteou a gente muito na terapia sexual, dar informações limitadas, né, sobre sexualidade, fazer perguntas certas, consentimento da pessoa que está ali, falando da própria intimidade. Então você pedir para ela, posso te perguntar sobre a sua vida sexual? Você se sente à vontade de falar sobre a sua sexualidade comigo? Abrir o espaço. E é uma crítica muito grande, não só para os psicólogos, psicoterapeutas, mas para os médicos também. Porque quando eu vi um trabalho, eu estava fazendo uma cartilha um tempo atrás, e eu vi um trabalho muito interessante. Mais de 50% dos homens gostaria de ser perguntado pelo médico como vai a sua vida sexual. Sim. Homens. Então, os homens que frequentam consultório médico, mais de 50% deles gostariam de ser questionados pelos médicos sobre como está a sua vida sexual. Aí o médico quer fazer uma consulta mais corrida, ou se ele começar a falar que a sexualidade vai mal e começar a chorar que eu não sei o que fazer. E muitos, às vezes, por plano de saúde, tempo limitado, né? Não, consulta de 5 minutos, né? Não só culpa do profissional, né? Não, da pressão, do mercado e da ideia de ter que trabalhar, de produtividade, por aí vai. E aí a sexualidade fica para depois, né? Ou não fica pra nunca, né? Exatamente. Ou aí vai chegar já muito quebrado nos nossos consultórios, e aí já quando a coisa deveria, sabe, ter sido tratada muito antes. Exatamente. Se tivesse um espaço, né, abertura, né, para se falar sobre isso. A gente tem estatísticas que as pessoas demoram de 4 a 5 anos, depois que elas começam a sofrer com uma disfunção sexual, para procurar ajuda. Né? Então, é muito tempo sofrendo. E olha como é importante, né? No consultório a gente está perguntando, né? Que é um espaço seguro. Exato. E deixar esse espaço seguro é muito importante, que a gente consiga. Primeiro a gente precisa se sentir seguro para deixar esse espaço seguro. Sim. Né? Então, assim, é interessante que eu brinco com os meus pacientes que eu converso de sexo até com a avó deles, se eles quiserem. Porque para mim era muito difícil no início. Eu tinha 22, 23 anos, recém-formado em psicologia, sendo supervisionado pelo Gerson, que me mandava os casos mais complexos, né? Casos de frotteirismo, casos de vaginismo também. Então eu tive uns casos muito difíceis no início. E o que eu entendo hoje é que hoje ficou muito mais fácil falar. Então o falar vai quebrando essa dificuldade. Com o tempo eu converso sobre sexo, sobre sexualidade, qualquer momento, qualquer hora, numa mesa de bar, com uma pessoa mais velha, mais nova, com os meus filhos de 10 anos. Então, assim, é uma habilidade que você desenvolve. Sim. Como qualquer outra. Então, você tem habilidade de escuta ativa. Fala de sexo como fala de carro, como fala de qualquer coisa. Né? Educação dos filhos, e é isso aí. Eu gosto da metáfora da pizza, né? Eu falo de sexo como pedir uma pizza. Né? Vamos pedir uma pizza? Você quer meia calabresa, meia frango catupiry? Qual borda recheada? O que nós vamos beber? Um vinho? Sim. Então a gente pode falar, né? Penetração, masturbação, e claro, né? Tava agora ouvindo uma colega falar, a gente também pode adaptar aquele paciente que está ali. Sim. Então, se a religião é uma coisa importante para aquele paciente, a gente vai respeitar. Claro. Eu já mudei nome, né? Eu tive um casal evangélico que eles falavam que não podia usar a palavra vibrador. Mas ela usava. Ela queria ter orgasmo, não tinha orgasmo. Ele estava com uma ansiedade de desempenho causando disfunção erétil. E a gente colocou o vibrador e a gente usava a palavra aparelhinho, que foi ela que escolheu. Eu quero que chame de aparelhinho. Ok, ótimo. Vocês usaram o aparelhinho, como que foi e tal? E eu mudo a minha palavra. Isso pra mim é muito simples. Qual o problema? Virar a chave, assim, não, mas tá bom, você quer que use essa? Ele não podia se masturbar sozinho por causa da religião. Sim. Tudo bem, você pode ajudar ele na hora da masturbação? Claro que eu posso. Ela fazia stop-start nele, né? Então, assim, e funcionou muito bem. Um casal que você dá alta com poucas sessões e que o casal sai falando assim, nossa, Rodrigo, você ajudou a gente tanto. Porque a importância da criatividade, né, Rodrigo, do profissional que está tratando, Sim. né? Para estar sendo flexível com o que a gente lê também na teoria e poder aplicar ali na prática de uma forma contextualizada, né, para o paciente. Esse é o maior desafio, né? Você conseguir
traduzir aquilo que você leu num livro para dentro da sua prática clínica. E isso vai desenvolvendo seu raciocínio. Sim. Então, você começa a fazer conexões que até, eu estava conversando com uma amiga hoje, são conexões muito objetivas, quase que lógicas. O problema do psicólogo é que quando ele não sabe, ele problematiza. Aí ele fica querendo buscar o porquê. Então, tipo assim, hoje a gente sabe que a maioria das disfunções sexuais, talvez 80% do nosso consultório, seja de psicoeducação. Problemas de falta de educação. E que quando você psicoeduca o paciente ou o casal... Em muitos casos, aquilo faz uma grande diferença. Muita diferença. Lógico que você tem casos que você tem que usar ferramentas, até medicações, dependendo da situação. Mas no consultório da terapia sexual, isso é a minoria. A maioria é psicoeducação. Então, ou seja, a maioria dos problemas sexuais estão sendo causados por falta de educação sexual. E aí, quando você tem habilidade de educar, de ensinar, você vai usando. Eu acho que o bom professor não é aquele que detém todo o conhecimento, é aquele que sabe passar. Isso na faculdade fica muito claro, né? Você tem aqueles professores, né? E criatividade, e flexibilidade, maleabilidade para você jogar a hora certa de você fazer aquilo. Uma coisa que a prática me ajudou muito foi entender que o tempo não é meu. O tempo é do paciente. Ai, como isso é difícil para mim. Para mim também já foi demais. Eu brigava com os meus pacientes. Olha, se você não quer tratar, se você não tá fazendo os exercícios, então volta depois. Eu não quero seu dinheiro de graça. Põe na parede. Hoje eu falo... A confrontação, né? Hoje eu faço isso menos. Às vezes eu faço, mas é muito mais raro. Hoje eu prefiro virar para esse paciente e falar assim, cara, vamos no seu tempo, no seu ritmo. Tô aqui, né? Ai, Rodrigo, eu tô frustrado porque eu não consegui fazer nada que você me pediu. Tá tudo bem. Pode ser que a gente tenha que desatar algum nó de resistência ao tratamento. Então você tem que voltar. Casos de vaginismo, por exemplo, tem muita resistência ao tratamento. O cérebro da mulher vai proteger ela, inclusive, do que a gente está pedindo para ela fazer. Sim. Então a gente precisa ter essa flexibilidade, essa criatividade e maleabilidade para você não pressionar a pessoa. Lógico que tem horas que você tem que colocar contra a parede, porque também, senão as pessoas não... É a confrontação empática, né? É a confrontação empática. Porque muitas vezes as estratégias disfuncionais que eles utilizam para lidar com as queixas, elas também estão ali na hora da terapia. Por exemplo, uma esquiva, né? Não faz tarefa de casa, não implementa os exercícios, e aí tu precisas... Ou faz do jeito que quer, né? Isso. Faz na frequência, você pede uma frequência X, faz Y. Mas... e aí você fala, tá, tudo bem. Outro dia eu falei com uma paciente, falei, cara, mas nós não estamos aqui para cuidar da sua saúde sexual? Sabe, e eu te peço para fazer as coisas e você não faz nada. Será mesmo que você está preparado para cuidar da sua saúde sexual? Ela, não, eu quero muito. Então me mostra. Me mostra o que você quer. Sim. Faz o básico, antes feito que perfeito. Né? Assim, uma gotinha vai encher no copo durante a semana, vai pôr uma gotinha todo dia. E não precisa fazer tudo de uma vez. Então você tem que usar essas estratégias. Que muitas vezes os psicólogos, quando não sabem, aí eles ficam lá, mas... por que será que isso está acontecendo? Por que será que isso está acontecendo? E a gente já sabe que o porquê é lá na educação. Ou pula, né? Não vou mais trabalhar a sexualidade, vamos mudar de tema, né? Exato. Aí aproveita que o paciente traz uma outra coisa na sessão seguinte e deixa a sexualidade para trás. Não, deixa esse assunto lá, porque se ele falar de novo não está evoluindo mesmo, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então eu acho que essa é uma lacuna na formação do psicólogo. E aí que eu acho que o seu livro... ele tinha que estar dentro das universidades de psicologia, isso tinha que estar, a gente tem que conseguir, de alguma maneira, colocar na formação do psicólogo um trabalho tão rico quanto o que vocês fizeram. Eu acho que aquele trabalho ali é muito interessante, porque eu fui vendo ao longo da vida como é difícil você compilar toda essa informação, tudo que a gente sabe, e tudo que vai mudando também ao longo do tempo. É muito difícil você compilar isso num livro. Eu lembro que unir teoria e prática, né, com profissionais de qualidade, é difícil mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu li o livro da Aline Sardinha, se não me engano, 2017, 2018, eu falei assim, parece que ela tá falando da minha carreira. Parece que ela descreveu a minha trajetória aqui, sabe? E aí eu falei, olha, interessante. Aí eu pego o seu livro de disfunções sexuais e falo assim, gente, isso é um compêndio. Isso aqui é o DSM-5 das disfunções sexuais. Isso aqui... tem um conhecimento que o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico, isso tinha que ser inerente, tinha que ser um livro
muito mais A importante que Bíblia os das 3 disfunções. ensaios. Não, e muito mais importante que os 3 ensaios sobre sexualidade do Freud. Ai, me senti o máximo agora, gente. Mas para dentro do consultório da clínica, para psicologia clínica, Assim, não, ele tem realmente bastante relevância. prática e teoria, né? Assim, o estado da arte bem atualizado, né, Rodrigo? eu acho que vocês vão ter que fazer outras edições em alguns anos, Opa! porque as coisas vão atualizar. Sim. Mas o esqueleto do seu livro, ele é exatamente tudo que uma pessoa que estuda minimamente a sexualidade humana precisa saber. E me diz uma coisa, quando é que você vai escrever? Ai, Grazi, essa é uma... Assim, Tanta experiência, tanto conhecimento, Então. tanta prática, tanta história para contar. Eu imagino que muitas coisas autorais devam ter aí dentro do seu consultório, da sua caixinha de ferramenta, que talvez, né, a população precisa conhecer. Eu acho que essa aí é uma trava que eu tenho que trabalhar na terapia, né? Assim, eu fui... Eu vou grudar mais em você. Eu Pode fui deixar muito que eu vou minado. te puxando. No início da minha carreira, eu fui muito minado nessa história de escrita. Eu tenho vários capítulos escritos com várias pessoas. Escrevi agora um capítulo no Tratado de Medicina Sexual da ABENS, né, no Tratado Brasileiro de Medicina Sexual. Eu tenho capítulos de livro em livros de urologia. Só que escrever para mim, agora eu vou escrever com a Júlia Medeiros, nós vamos escrever um capítulo para Flacis, para um livro que vai sair na Federação Latino-Americana de Sociedades em Sexologia. Então, eu escrevo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de começar isso sozinho. E aí eu travo mesmo, assim, é uma questão, já fiz aula de escrita acadêmica, já fiz curso do Pedro Bial de escrita, mas eu tenho uma questão de que eu tenho uma autocrítica muito grande na hora que eu escrevo. Eu ia te perguntar isso. E aí eu não gosto do que eu escrevo, e aí eu não tiro do papel. Então essa é uma trava mesmo, assim, eu percebo que, né, por exemplo, falar pra mim é muito fácil, entende? Só que quando você vai escrever do jeito que vocês escreveram ali, de forma tão embasada, tão científica, o meu rigor vai lá no alto. E aí eu não aceito qualquer coisa. Sim. E aí começa a se cobrar. Eu me cobro muito. E, Rodrigo, eu preciso te dizer, e vou deixar isso aqui, ó, público, o quanto eu te admiro como profissional, mas eu venho te conhecendo, a cada congresso que a gente vai se encontrando, né? Eu venho te conhecendo um pouquinho mais e eu preciso te dizer que essa tua transparência em falar das suas vulnerabilidades, ela me encanta, porque isso sim, você é transparente, né? E eu acho que isso faz você parecer maior, entende? É interessante. Sim. É interessante então, esse olhar. Quero Obrigado. te dizer que tenho te admirado mais ainda, não só como profissional, mas com o Rodrigo que eu tenho conhecido. Que delícia, Grazi. E é muito doido, porque eu tava falando mais cedo num podcast que eu aprendi a me sentir confortável dentro das minhas vulnerabilidades. Todos nós temos, né? E eu acho que todo mundo vai me julgar, mas o meu maior inimigo sou eu mesmo. Então, aí eu aprendi muito a olhar para mim com um olhar de acolhimento, por causa da minha história de vida. Aí tem todo um processo de muitos anos de terapia. Sim. Então eu aprendi a não falar mal de mim para mim mesmo. Sabe, assim, eu pego mais leve comigo. É lógico que eu tenho meus medos, minhas angústias, minhas ansiedades, mas a minha vulnerabilidade, e eu gosto muito da Brené Brown, ela me empodera, ela me fortalece. Isso. Entende? Então eu entendo hoje o poder da minha vulnerabilidade. E é muito gostoso receber esse feedback seu, porque é exatamente isso que eu faço. Eu vou dar aula amanhã, essa aula que a gente falou aqui, eu estou inseguro. Eu estou ansioso, eu estou preocupado com a opinião de você sobre a minha aula. Mas, sendo bem honesto, eu sei que eu posso dar essa aula, eu sei que eu estou preparado para estar aqui, eu sei que eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Então, esse olhar de não ter medo do que os outros vão pensar de mim, eu me preocupo, mas eu não tenho medo. Então me faz tem colocar... responsabilidade, total, né? Mas me faz colocar minha vulnerabilidade em cima da mesa e não ter medo de você usar ela contra mim. Sim. E aí o que acontece? As pessoas usam ela a favor de você. Então acho que o processo de aprender a lidar com as minhas vulnerabilidades foi muito libertador. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Muito papo, tá muito gostoso, mas a gente vai precisar encerrar.
Quero deixar meu muito obrigado pela sua disponibilidade, de dedicar aí um pouquinho, né, do seu tempo para vir aqui dar tanto conhecimento pra gente. Obrigada. É uma honra, Grazi. Obrigado você. Obrigado você me colocar nesse hall assim das pessoas entrevistadas por você, vendo as pessoas que você entrevista. Eu me sinto lisonjeadíssimo. Você é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente. O fato de vocês terem escrito esse livro te colocou numa prateleira gigante da sexualidade humana do Brasil. É isso que o doutorado faz com a gente, viu? Pois é, e eu te falo, continua esse trabalho, tá muito bonito de ver daqui. Você também é uma referência para nós. Então, tudo que você disse a meu respeito é recíproco, assim, obrigada, é recíproco mesmo. Obrigado a você. Pode dar um abraço? Mônica, vou dar um abraço. Obrigado.